Muito bem, meus amigos, então vamos dar início ao nosso estudo de hoje. A gente vai começar um capítulo muito interessante do nosso livro A Gênese. A gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre os milagres do Evangelho. O próprio título do livro que a gente está estudando, A Gênese, né, fala sobre essa possibilidade do nosso estudo sobre os milagres. Vamos fazer uma prece para a gente começar e avançar aí nas nossas reflexões. Eu quero convidar então para que a gente possa fechar os nossos olhos e de olhos fechados elevarmos nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, agradecendo por todas as oportunidades da vida, da existência, de estarmos juntos também nesse projeto, aprendendo sempre um pouco mais a respeito da doutrina espírita, que é essa doutrina tão esclarecedora, consoladora para as nossas vidas, e que a gente possa encontrar as respostas que nós temos buscado, que a gente possa encontrar o caminho seguro para a gente continuar seguindo os nossos passos na nossa existência. Querido Mestre Jesus, nós também te agradecemos profundamente, Senhor, por todo o seu exemplo, por todo o seu ensinamento, por tudo que podemos aprender com o seu Evangelho. E assim nós, então, iniciamos os nossos estudos de hoje, e que assim seja. Muito bom, meus amigos. Então, esse capítulo nós vamos dividir em duas partes. É um capítulo longo. Realmente, a gente precisaria de bastante tempo para fazer um estudo mais aprofundado sobre cada passagem, sobre cada tipo de situação que Allan Kardec está abordando nesse capítulo sobre os milagres que a gente encontra lá no Evangelho. A gente já teve aí capítulos prévios, onde a gente já viu sobre os caracteres dos milagres. Tivemos um estudo aí sobre os fluidos, que faz com que a gente então consiga entender com mais clareza agora as passagens do Evangelho que antigamente a gente conhecia como milagres, né? A gente vê que a doutrina espírita nos traz isso como fenômenos que são ligados ao psiquismo, às faculdades anímicas, e a gente vai entender então um pouco mais, sabe, essa questão dos milagres que são citados e descritos lá no Evangelho. Então, Kardec coloca para a gente claramente, sabe, que esses fatos, como a gente também já estudou em capítulos anteriores, eles foram considerados milagrosos porque eles fugiam do comum, do conhecimento que a gente tinha até então a respeito de como um fato desse poderia se produzir. Como não era conhecido o mecanismo, que está baseado, obviamente, nas leis naturais e na ordem dos fenômenos psíquicos, como diz Allan Kardec, então a gente considerava isso como um milagre, um fato excepcional, fora da natureza, né? Mas a doutrina espírita vem e nos mostra exatamente o mecanismo através dos quais esses fatos se deram, como que Jesus operou, então, através de que mecanismos esses milagres supostamente aconteceram, tá? Então, Kardec tenta trazer o tempo todo nesse nosso capítulo essa visão de que os milagres eles pertencem à ordem dos fenômenos naturais que a gente ainda não conhecia, assim como a gente foi descobrindo, não é? Outras as leis e ainda continuamos descobrindo através da ciência o funcionamento e o mecanismo de determinadas leis da própria natureza, tá? Então, tudo está baseado em fenômenos naturais de ordem psíquica, como Kardec destaca nesse comecinho do capítulo, não é? Porque assim como Jesus operou, porque ele sabia como operar e manipular os fluidos, isso está na ordem da própria natureza. Ele destaca essa questão desses fenômenos poderem ser reproduzidos. Então, não é algo que aconteceu miraculosamente naquele momento e nunca mais poderia ser repetido. Então, se é possível reproduzir, esses fenômenos se reproduzem, como a gente viu aí ao longo da história do próprio Espiritismo, vários
fenômenos também sendo reproduzidos, é porque eles obedecem um mecanismo básico que está na própria natureza, né? E estão, obviamente, baseados aí nas propriedades do fluido perispiritual, que a gente já estudou no capítulo anterior, toda essa questão dos fluidos, como eles podem ser manipulados, combinados, modificados, tá? É o que Jesus fazia. E Kardec faz um estudo, gente, super legal nesse capítulo, né? Eu acho importantíssimo a gente ler assim com cuidado, porque existem muitos destaques que seriam impossíveis da gente reproduzir todos aqui. Mas nessa questão, então, de estudarmos sobre os milagres, Kardec fala, olha, então Jesus fez os milagres porque ele era um ser à parte da criação, ele era alguém especial na criação, e nós, simples espíritos mortais, a gente nunca conseguiria fazer milagres como ele fez. Então, veja bem, né? Kardec diz assim lá no item 2 desse capítulo, a superioridade de Jesus sobre os homens não estava nas qualidades particulares do seu corpo, mas do seu espírito e nas do seu perispírito. Então, claro que Jesus é um espírito, né, o governador espiritual da Terra, um espírito de categoria pura, como a gente aprendeu desde lá da escala espírita no Livro dos Espíritos. Então, com certeza, essa superioridade de Jesus sobre nós, ela vem do seu grau de evolução e refletido, então, nas características, quando ele esteve encarnado aqui, da constituição perispiritual, os fluidos absolutamente puros que revestiam e constituíam o seu perispírito, tá? Então, como era essa constituição física e espiritual de Jesus? Kardec diz, né, que o corpo de Jesus, a gente ainda vai estudar isso um pouquinho mais em detalhes depois na segunda parte, Jesus teve um corpo físico, mas um corpo físico perfeito, que refletia a superioridade moral, espiritual que ele possuía, não é? Como um espírito puro. E, obviamente, que a constituição do perispírito de Jesus, quando ele esteve encarnado, também era diferente da nossa. Porque a gente sabe que o perispírito reflete, né, os tipos de fluidos que compõem o perispírito de cada ser, reflete o seu grau evolutivo. Então, a gente está nesse plano, nosso perispírito é constituído de fluidos desse plano. Jesus estava nesse plano também, mas obviamente que a superioridade moral dele fazia com que os mais puros fluidos pudessem fazer parte do seu perispírito para ele ter essa manifestação corporal como ele teve aqui. Mas obviamente que o perispírito de Jesus, mesmo encarnado, era constituído dos mais puros fluidos possíveis por conta da superioridade do seu espírito. Então, são tantos pontos aí, né, que Kardec aborda. Um deles é esse ponto, essa situação de que muitas curas, por exemplo, quando a gente vê curas espirituais, trabalhos de cura aqui no nosso plano, o que acontece? A gente tem um médium de cura e esse médium serve de intermediário para espíritos, equipes espirituais de cura do mundo espiritual, se utilizando das suas faculdades mediúnicas de cura, né, da doação de ectoplasma, a gente sabe como mais ou menos funciona esses tipos de trabalho. O médium doa a sua faculdade e a sua possibilidade física para que a equipe espiritual, através dele, então, realize as curas. Jesus foi um médium de cura? Essa seria uma pergunta que Kardec faz nesse capítulo, quando ele operava os milagres, os chamados milagres. Será que a gente poderia considerá-lo, então, um famoso ou poderoso médium de cura? E aí é interessante, né? Porque, veja bem, nos trabalhos de curas espirituais, quem cura são os espíritos. O médium é apenas o intermediário. Então, ali, será que não era Jesus que curava? O que estava em jogo? Existiam espíritos que curavam através de Jesus? Kardec fala, não, Jesus não precisava disso. Jesus tinha tamanha superioridade espiritual, moral, evolutiva,
que ele era o agente da cura. Mas a gente poderia considerar, segundo Kardec, que Jesus foi um médium de Deus. Olha, é uma expressão muito interessante, não é? Mas ele dominava todas as questões, os conhecimentos de como realizar aquelas curas, aqueles feitos, os chamados milagres. Então, não existiam espíritos por trás de Jesus realizando os fenômenos e ele agindo apenas como médium. Não, ele era o agente, ele era o realizador dos fenômenos, tá? Existiam espíritos auxiliares, sim, mas auxiliares, obedecendo às suas ordens. Nunca os espíritos comandando e Jesus atuando apenas como um intermediário naqueles fenômenos. Mas ele poderia ser classificado, então, achei bacana a terminologia que Kardec usa, como um médium de Deus. Aí a gente começa já a fazer uma abordagem de alguns episódios, então, que estão relatados lá no Evangelho e que foram conhecidos ou classificados no primeiro momento como milagres. E a gente vai ver, então, que explicação Allan Kardec nos dá para esses fenômenos. Ele começa abordando a própria questão dos sonhos, né? Então, o sonho é uma questão bastante complexa, é um tema muito complexo. A gente sabe que os sonhos eles podem ser classificados de diferentes formas, né? A gente tem os sonhos espíritas, que a gente classifica assim, que são aqueles momentos em que a gente se desdobra. Aqui tem uma imagem até nesse slide, né? A gente dorme, o corpo repousa, mas a gente se desdobra e vai ter experiências no mundo espiritual. E quando a gente retorna no outro dia para acordar e despertar, a gente pode guardar essas lembranças do que aconteceu durante esse período, encontros, momentos de, enfim, uma infinidade de possibilidades aí. Mas a gente pode registrar isso. Então, será que os sonhos, eles são sempre lembranças de algo que aconteceram no mundo espiritual durante o nosso desdobramento? Não, a gente também sabe que muitos sonhos são sonhos reflexivos, sonhos que são questões ligadas à nossa própria mente e que durante o sono a gente traz à tona no nosso psiquismo e às vezes ficam ali questões a serem lembradas e trabalhadas, os sonhos psicológicos, né, que a partir do estudo da psicologia e a psicanálise, que veio bem depois de Allan Kardec, também nos explicou isso. Os sonhos como questões íntimas que precisam ser trabalhadas e resolvidas e às vezes aparecem na forma de sonhos. Mas os sonhos que estão escritos lá no Evangelho são sonhos muitas vezes espíritas. Então, por exemplo, José, o pai de Jesus, quando Jesus nasceu, era pequenininho, ele foi avisado por um anjo, que era obviamente um espírito superior, que apareceu em sonhos então e deu uma orientação. Olha, pega o menino e leva para o Egito, porque o Herodes quer matar todas as crianças até 2 anos. Vocês lembram desse episódio? E então José recebeu essa informação através de um sonho. Então foi um sonho espírita, foi um encontro espiritual de José com um espírito superior, que eles chamavam de anjo, dando uma orientação, uma mensagem. Ele acordou, lembrou da mensagem e obedeceu a ordem ali. Então não tem nada de sobrenatural nessas lembranças de sonhos. Kardec faz uma advertência nesse item, falando que toda tentativa de interpretar sonhos é uma questão que precisaria ser revista, que não tem uma fundamentação. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês. Claro que aquela interpretação rasa, né? Olha, eu sonhei com cobra é traição, eu sonhei com sapo é tal coisa, sabe? Aquela interpretação literal e rasa. Obviamente que os sonhos psicológicos, eles podem ser analisados, né? Até interpretados, vamos dizer assim, por um profissional da área da psicologia, que estuda, que entende sobre esses conteúdos íntimos, né, do inconsciente humano e que podem ser manifestados nos sonhos, mas isso é uma interpretação técnica psicológica, não é essa interpretação comum que normalmente as pessoas costumam fazer e que Kardec também apontou que não teria muito fundamento mesmo. Ele fala sobre a estrela dos magos, né, porque é um outro episódio que aparece no Evangelho, o episódio da estrela dos magos. Então, o que seria aquela estrela que os 3 reis magos seguiram
uma luz que foi seguindo à frente deles, e eles seguiram para exatamente saber onde Jesus tinha nascido. Será que era uma estrela do universo que brilhou naquele momento? Será que foi um espírito que se manifestou de forma luminosa, orientando para esses magos onde eles deveriam seguir? Ou foi uma conjunção planetária? Então tem muitas hipóteses, né? Obviamente que o fato de ser uma estrela foi descartado porque, assim, uma estrela não faria esse tipo de movimento e pararia ali no local onde Jesus tinha nascido. A visão da astronomia antiga, né, era um pouco diferente. Hoje a gente sabe que as estrelas não fazem esse tipo de movimento. Seria uma conjunção planetária? Então, a gente sabe que em muitos momentos, para aqueles que observam detidamente o céu, né, que a gente enxerga com as estrelas ali, esses momentos de conjunção são corpos, normalmente planetas, porque estão próximos de nós e a gente veria essa manifestação. Quando eles se alinham de determinada forma, eles trazem um brilho diferente no céu. Muitos afirmam que os reis magos, na verdade, seriam astrônomos na época, e que essa conjunção de determinados planetas naquela data indicaria realmente o cumprimento de uma profecia. Então, poderia ser um espírito que poderia manifestar uma luminosidade externa do seu perispírito e causar esse tipo de fenômeno, guiando os magos até onde Jesus nasceu? Poderia também, né? E os reis magos, vocês vão lembrar, né? Eram 3, Gaspar, Melchior, Baltazar, e eles então, na verdade, trouxeram presentes para Jesus, né? 3 famosos e preciosos presentes: ouro, mirra, uma substância aromática, e incenso também, na verdade é o olíbano, que também tinha um valor muito grande na época, né? Então é curioso, né? A história dos 3 reis magos. Eram reis, eram magos, né? Muito provavelmente eram estudiosos aí das questões espirituais da época, tá? A gente tem Kardec destacando, né, momentos na trajetória de Jesus em que ele teve dupla vista. A gente já viu aí sobre a dupla vista, né? Essa capacidade de você estar aqui encarnado e você estar presente aqui, mas você ter uma percepção e uma visão de uma cena de algo que está ocorrendo em outro lugar. Então, a dupla vista é uma faculdade anímica que o ser humano pode ter, depende de uma série de questões, né? Isso é muito estudado lá no Livro dos Médiuns. Então, não é nada milagroso, mas lá no Evangelho a gente tem alguns episódios. Esse episódio da cena que a gente tem aí no slide é já no final da sua jornada aqui entre nós, quando Jesus vai entrar em Jerusalém na sua última Páscoa, onde lá ele vai ser preso e crucificado. Ele fala para 2 discípulos irem à frente, entrarem na vila, em tal lugar, tal, que eles iam encontrar um jumentinho. E que aí eles iriam pedir esse jumentinho, falando que era para Jesus, o proprietário ia ceder, e Jesus entraria em Jerusalém montado em cima desse jumentinho, que foi conhecido como a entrada de ramos. As pessoas tinham ramos de palmeiras ali, para celebrar essa entrada de Jesus em Jerusalém. Então, como que Jesus sabia que existia esse jumentinho? Ele tinha uma dupla vista totalmente desenvolvida, né, no grau máximo que a gente poderia imaginar. Então, foi um milagre, foi uma adivinhação, do nada Jesus falou que esse jumentinho existia? Não, ele tinha essa percepção ampliada das questões e fez essa referência para os discípulos buscarem aí o jumentinho, tá? No próprio episódio em que Judas chega lá no Monte das Oliveiras, no Getsemane, e entrega Jesus para os soldados romanos, né, e para os soldados ali do templo, através de um beijo, Jesus havia previsto isso, Jesus havia já dito isso, que ele seria entregue com um beijo de um amigo, né? Então, como que Jesus poderia saber? De novo, a faculdade da dupla vista, tá? Da expansão, né, do fluido perispiritual que atinge e a pessoa é capaz de enxergar outras cenas, outras questões acontecendo
e antecipar essas questões, tá? Não tem nada de milagre, facilmente explicado aí pela teoria dos fluidos, né? Esse evento da pesca milagrosa também foi muito legal, né? Muito interessante, e muita gente não conseguia entender, a gente não conseguia entender como que Jesus podia saber e ter indicado isso. Os discípulos, a gente sabe que alguns deles eram pescadores, né? Pedro, Simão Pedro, por exemplo, tinha barco de pesca, era um pescador. Então, Jesus estava na praia, ia fazer um discurso para as pessoas, a praia estava cheia ali do mar da Galileia, né, do lago de Genezaré, e então os apóstolos estavam chegando da noite, porque eles lançavam as redes à noite para fazer a pesca. E no outro dia de manhã eles iam e recolhiam as redes com os peixes para serem vendidos. Então o barco estava chegando, os dois barcos estavam chegando, e Jesus quis subir então em cima de um barco para falar para a multidão que estava na frente da praia. E aí ele falou, então, e aí, vocês estão chegando agora? Eu falei, não pescamos nada nessa noite. E aí Jesus falou, então joga as redes aqui do lado direito. E aí o Pedro falou, Senhor, mas a gente já fez isso, já jogou a rede a noite inteira, não pegamos nada. Mas ele falou, ok, vamos jogar. A hora que eles jogaram a rede, imediatamente a rede se encheu de peixe, dos peixes que estavam ali, obviamente, né? Um cardume que estava ali, e eles tiveram que puxar e pedir ajuda, porque senão o barco quase afundava de tanto peixe que estava ali naquela rede. O que Jesus sabia, né? Será que Jesus fez surgir esses peixes do nada? Isso seria um milagre? Não. Jesus tinha a capacidade de perceber, uma dupla vista de perceber a presença daquele cardume naquele momento ao lado ali do barco, e pediu para que as redes fossem jogadas, que ele sabia que eles iriam carregar o barco de peixes, tá? Não são milagres, são fenômenos ligados às questões espirituais que Jesus sabia dominar perfeitamente. Então, a gente fica imaginando isso, né, meus amigos? Como seria estar frente a frente com Jesus e nesses vários momentos em que ele chegou a dizer que conseguia ler o pensamento dos outros, né? Tá lá, ó. Mas Jesus conhecendo o pensamento deles, porque várias vezes no Evangelho a gente tem esses relatos de que Jesus se antecipava ou falava algo que as pessoas estavam pensando, que as pessoas não estavam dizendo claramente, mas eles estavam pensando, né? E Jesus sabia ler, ouvir esse pensamento, mesmo que eles não fossem ditos por palavras. É essa capacidade espiritual incrível que Jesus tinha, né? Mas eu fico imaginando, né? Como seria estar frente a frente com Jesus? Querer esconder alguma coisa de Jesus? Impossível, né? Os olhos de Jesus penetravam aí o nosso pensamento e saberia ler tudo que a gente estivesse pensando e sentindo. Nós temos um episódio de cura, então, aí já falando mais especificamente dos episódios de cura, que sempre foram catalogados como milagres. A gente tem esse episódio da mulher hemorroíça, uma mulher que sofria de hemorragias, né, através do sistema digestório, e ela sangrava, então, como se fosse uma perda de sangue pelo ânus. E há 12 anos é o relato do Evangelho, então ela vivia sempre, né, e nenhum tratamento dava certo, ela vivia sempre enrolada nos panos para evitar essa perda tão abundante ou esse sangue ficar pingando do seu próprio corpo, né? Incrível, um quadro desse. E essa mulher, então, sabendo que Jesus estava passando por ali, ela, no meio da multidão que cercava Jesus, aquele acotovelamento de pessoas ali, ela consegue tocar no manto de Jesus, né? A cena do Evangelho é bem intensa. Ela toca só na borda do manto de Jesus e Jesus para a caminhada. E aí ele pergunta, alguém me tocou? E aí os discípulos falam assim, mestre, como assim, né? Tem um monte de gente aqui do seu lado, claro que alguém te tocou. Ele falou, não,
alguém me tocou e uma virtude saiu de mim. Então, a cura aconteceu não pela vontade de Jesus, não foi Jesus que parou, colocou a mão sobre a cabeça dela e falou, olha, você está curada a partir de agora. Não, foi uma cura que veio pela fé dessa mulher, que ao tocar o manto de Jesus, ela na verdade conseguiu assim fazer um mecanismo de retirada de fluidos curativos pela sua própria fé. Então, Kardec dá uma explicação maravilhosa, como se fosse uma bomba de aspiração de fluidos, né? Ela tinha um desejo tão intenso de ser curada e tinha uma fé tão intensa que seria curada, apenas tocando em Jesus, que ela absorveu a qualidade curativa dos fluidos, não do manto, né? da atmosfera fluídica, do campo fluídico de Jesus. E ela foi curada e Jesus percebeu que uma porção de fluido curativo tinha se dirigido para aquela mulher. Imagina só a irradiação do campo de Jesus, gente. Coisa incrível, né? Até onde iria esse campo? Tá? E essa mulher também ficou na tradição dos textos evangélicos, ficou conhecida. Vocês lembram o nome dela? Ela se chamava Verônica. E teria sido, a gente, às vezes não tem como comprovar, mas alguns textos mostram isso. Teria sido essa mulher que foi curada desses 12 anos de sangramento, que teria então colocado o pano no rosto de Jesus quando da crucificação, e teria sido então esse pano, esse tecido preservado como santo sudário. Não há como a gente fazer essa afirmação, mas existe essa tradição dentro do cristianismo, né? A gente tem um episódio muito conhecido também, que são as curas que Jesus fez dos indivíduos cegos. Então, olha, no Evangelho de Marcos tem um episódio do cego de Betsaida, né? Então, trouxeram um cego, olha, vamos ler rapidinho ali, e pediram-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, conduziu para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, pôs as mãos sobre ele e perguntou-lhe, vês alguma coisa? Este, levando os olhos, respondeu, vejo os homens, porque como árvores, os percebo andando. Então, Jesus lhe pôs outra vez as mãos sobre os olhos, e ele, olhando atentamente, ficou são. E distinguia tudo com clareza, e depois Jesus o mandou para sua casa e disse, não entres nem na aldeia. Então, esse episódio do cego de Betsaida é curioso, né? Porque veja bem, existe um detalhe que Jesus tirou o cego da aldeia. Então Jesus levou o cego para fora da aldeia. Por que será? Por que não o curou ali mesmo? Então, muito provavelmente, Jesus quis que esse episódio ficasse mais restrito, ou ele achou que as condições para a cura no meio ali daquelas pessoas e naquele ambiente não seriam as ideais. Então a gente pode imaginar, né, que tipo de situação fluídica existia ali onde o cego estava. Às vezes era uma questão da família, às vezes era uma questão adversa fluidicamente. Seria um impeditivo para Jesus? Não dá para a gente saber, né? Mas Jesus tirou o cego da aldeia. E ali a cura se aconteceu em 2 tempos, né? Vocês observam? Ele usou de saliva, né? Então cuspiu sobre os olhos, ele colocou saliva nos olhos do cego e a cura não aconteceu instantaneamente, né? O cego via, né, os homens como árvores, aquela imagem mais borrada. E então foi uma cura gradual, a gente poderia dizer, tá? Mas uma cura que aconteceu, obviamente, curando um cego, né? Que é um fato, no mínimo, curioso, tá? Então Jesus usa da saliva e uma dupla imposição de mãos naquele momento, tá? Uma cura interessante, e a gente viu que é uma cura que acontece através da manipulação dos fluidos. Jesus tinha perfeito conhecimento e domínio sobre os fluidos, tá? Então, usar a saliva, não poderia ter curado só impondo as mãos, por que precisou de saliva? Não é? A gente vai ver, tem um outro episódio de cura em que Jesus joga a saliva no chão, faz uma mistura de saliva com barro e passa nos olhos. Então,
Então, mais uma vez, usando a saliva, talvez assim como um elemento absorvedor de fluidos. A gente sabe que a água é um elemento extremamente absorvedor de fluidos, né? A gente tem água fluidificada nas casas espíritas, então talvez Jesus tenha se usado desse artifício ali, a saliva como condutor de uma capacidade curativa naquele momento, para aquele caso especificamente, tá? A gente teve a cura do paralítico de Cafarnaum. Jesus curou vários indivíduos, né, pessoal? Vários paralíticos, a gente vai ver esse de Cafarnaum, trouxeram, parece que era um jovem, né, pelo relato do Evangelho, e Jesus sempre faz, o texto do Evangelho sempre tem uma referência, sabe, de que muitas curas são feitas pela fé do indivíduo. Então, olha a mulher hemorroíça, ela foi lá e tocou só na veste de Jesus, ela acreditou, ela tinha convicção e fé de que aquilo seria suficiente para a sua própria cura. Aqui, no texto do Evangelho, fala, Jesus, percebendo a sua fé, a fé do doente, disse, teus pecados te são perdoados. Kardec fala, olha, uma clara referência de que a enfermidade da paralisia que ele tinha era relacionado a débitos de existências anteriores. Então, a pecados, né, de existências anteriores. Então, Jesus falou, teus pecados te são perdoados. Então, aquele era o momento em que o pagamento das dívidas já estava sendo realizado, ou já era suficiente, e aquele indivíduo poderia ser restabelecido e curado. Jesus faz uma cura muito interessante quando encontra com 10 leprosos no território da Samaria. Então, só relembrando, né, os judeus eram muito inimigos dos samaritanos. Eles tiveram uma raiz comum dentro da genealogia do povo judeu, mas aí houve uma cisma, uma cisão, uma briga entre eles. Então, os samaritanos e os judeus não se davam. Eles tinham, né, obedeciam à lei de Moisés, mas tinham uma interpretação diversa, um local para fazer os rituais diversos, né, os judeus em Jerusalém, samaritanos em outra cidade. Então, novamente, Jesus passando pela Samaria, o que, né, não era muito comum, porque os judeus nem entravam, nem percorriam esse território, eles evitavam o máximo. Mas Jesus, em alguns momentos, né, dá alguns exemplos assim, olha, nesse caso ele vai curar os leprosos na Samaria, ele conversou com a mulher samaritana no poço, que era na Samaria, dá um exemplo de uma parábola do bom samaritano. Então, veja bem, né, Jesus era danado, ele sabia como mexer com as questões dos preconceitos, das questões de brigas da época, tudo tinha uma lição. Então, Jesus passando pela Samaria, e ele foi abordado fora da cidade por um grupo de 10 leprosos. A gente sabe que os leprosos eram impedidos de viver em comunidade, com a família, uma vez que eles eram identificados como leprosos, né, a lepra era a hanseníase, como nós a conhecemos hoje, eles tinham que sair da cidade, eles viviam em grupos nas cavernas, fora das cidades, da caridade alheia, que levavam as comidas lá, deixavam num canto, eles iam lá e pegavam. Então, tinha toda essa questão, né? Os sacerdotes da época, os sacerdotes, autoridades religiosas, que atestavam isso. Então, levava o indivíduo lá, tinha as manchas na pele, não sentia, todos os critérios que, inclusive, estão nos textos bíblicos, os sacerdotes atestavam e aquele indivíduo tinha que ser retirado da cidade. Para ele voltar para a cidade, ele tinha que se apresentar de novo ao sacerdote e o sacerdote confirmar que ele não tinha mais a lepra. Tá? Então eles eram proscritos, eles eram separados mesmo das cidades. Esse grupo abordou Jesus e olha que interessante, a lei mosaica, inclusive, dizia que quando eles chegassem perto de alguém, eles teriam que dizer, imundo, imundo, para a pessoa que estava perto identificar que eles eram leprosos e se afastar. Então, muita segregação, né? Muito sofrimento para aqueles indivíduos acometidos por essa enfermidade naquela época.
Então, nesse grupo, a gente vai ver pelo relato do Evangelho, a gente tinha judeus e samaritanos. Não eram só samaritanos. Então, veja bem que aquela briga, que toda aquela divisão através do orgulho racial, perdia a razão de ser no momento da doença, né? Eles estavam todos juntos ali, passando pela mesma dificuldade. E a doença fazia com que essa separação de raças, então, fosse esquecida. Nesse episódio, Jesus faz a cura e manda que eles se apresentem ao sacerdote, porque aí eles poderiam ser reinseridos na família, nas cidades. E aí então eles vão. E o relato do Evangelho fala que eles foram, que a cura aconteceu enquanto eles iam, tá? Enquanto eles estavam indo. Jesus não curou instantaneamente também, mas eles foram. Todos os 10 foram para se apresentar aos sacerdotes. No meio do caminho, quando se viram curados, um deles voltou para agradecer Jesus. E esse era samaritano. Está lá. Então, Jesus mostrando mais uma vez, né, que não importa a crença religiosa, que a gente tem que deixar de lado essa questão de nos acharmos mais importantes do que os outros, porque a gente é de uma determinada raça, de uma determinada religião, de uma determinada cor, de um determinado gênero, tá? Nada, nós somos iguais, sempre iguais. E o samaritano voltou e Jesus falou para ele: a tua fé te salvou. Então, diferente de outros momentos em que Jesus dizia a tua fé te curou, aqui ele disse a tua fé te salvou. Ele já estava curado da lepra, mas a salvação que Jesus aqui a que se refere é a salvação da alma, do espírito, ou seja, você voltou, você foi grato, você aprendeu a lição, você está no caminho de ser um indivíduo melhor, né? E ele cura também um paralítico da piscina de Betesda. A piscina de Betesda era bem perto do templo, ao lado do templo de Jerusalém, tá? Era um lugar onde se aglomerava uma série de pessoas, era uma série de piscinas, na verdade, com pórticos, né? E tinha aquela água que borbulhava de vez em quando, e quando a água borbulhava, o primeiro que se jogasse na água seria curado. Então tinha um monte de enfermos ali, uma multidão de sofredores que, na verdade, o Evangelho fala como eram os cegos, os coxos e os paralíticos. Ou seja, aqueles indivíduos que não conseguiriam se mover por si sós com segurança sem a ajuda de alguém. Então o paralítico estava lá há 38 anos. Essa referência de 38 anos, então, é incrível, né? Imagina uma pessoa nessa condição, provavelmente ele não nasceu paralítico, ele se tornou paralítico. E aí, então, ele fala para Jesus, Jesus para e fala, Jesus sabe, né, o caso dele, que há 38 anos ele estava paralítico, é como se ele tivesse desistido mesmo, né, de pular lá na piscina. Ele ficava lá, assim, aguardando a esmola das pessoas, sabe, a ajuda das pessoas, mas ele já nem mais, talvez, se esforçasse tanto para se jogar na água, porque ele precisaria de alguém para jogar. Ele era paralítico, sozinho ele não conseguiria, né? E aí Jesus faz uma pergunta para ele, que é uma pergunta, no mínimo, interessante. Ele diz assim: você quer ser curado? Queres ser curado? Uma pergunta, assim, até um pouco estranha, porque como que você chega para uma pessoa que está paralítica há 38 anos e você fala assim, você quer ser curado? Não é óbvio que a pessoa quer ser curada? Se ela estava inicialmente ali para buscar se jogar na água curativa, é que ela queria ser curada. Todos estavam ali para serem buscando essa cura. E Jesus pergunta assim, mas você quer ser curado? Então, é uma pergunta, sabe, meio inconveniente, indelicada até, eu diria, inoportuna, surpreendente de Jesus. E qual foi a resposta? O paralítico falou, olha, eu até quero ser curado, mas toda vez que a água borbulha, um vai lá e pula na minha frente. É meio que assim, colocando um empecilho, né? Talvez como nós fazemos tantas vezes, né? A gente afirma que a gente quer muito uma coisa,
mas a gente sempre acha uma desculpa para não acontecer, para não realizar aquilo. E o paralítico estava mais ou menos nessa condição, sabe? E aí Jesus pergunta, você quer ser curado? Mas Jesus identifica que ele estaria pronto também, já para ser curado, pelos anos de sofrimento. Ele tinha feito um aprendizado necessário e a cura acontece. Tá? É muito lindo esse episódio. Então, nessa série de episódios de curas que Jesus faz, tem outros episódios relatados na Gênesis, né, que a gente não vai se estender aqui por conta mesmo do tempo. Mas todas as curas de Jesus chamam a atenção, tanto dos cegos, dos paralíticos, dos rancenianos, dos possessos, né? Kardec também faz essa abordagem no texto da Gênesis. Cura dos possessos. Quem eram os possessos? Aqueles que estavam sob a influência de espíritos obsessores, né? Eram indivíduos realmente que tinham uma influência obsessiva ali. E Jesus os curou. Tem episódios maravilhosos descritos lá no Evangelho. Foram milagres? Não. A ação, a autoridade moral e espiritual de Jesus, os espíritos obsessores não tinham como resistir. Tá? Eles se afastavam dos obsidiados. Até num dos episódios em que levaram um menino obsidiado para Jesus curar, e Jesus expulsou os obsessores, os discípulos perguntaram, por que nós não conseguimos? Porque a gente tentou fazer, porque os discípulos também faziam as chamadas curas e a expulsão dos demônios, né? Como eles chamavam. E eles tinham tentado fazer isso com aquele menino e não tinham conseguido. Jesus falou, olha, contra esse tipo de espírito, só muito jejum e oração. Então, precisa ter muita autoridade moral. Você não vai afastar um espírito obsessor falando assim, sai que eu estou te mandando. Né? Jesus tinha autoridade moral para isso. Talvez os discípulos ainda não, naquele momento. Mas então todas as curas que Jesus fez era, na verdade, não para promover um espetáculo ou para promover a sua própria figura, dizendo, olha como eu sou, lindo, maravilhoso, perfeito e melhor do que vocês. Não, Jesus sempre quis provar com as curas, além do cumprimento das profecias que traziam essa previsão de que o Messias esperado, ele iria curar os cegos, iria libertar os endemoniados. Então, Jesus quis provar que o verdadeiro poder realmente é aquele que realiza o bem. O poder não é uma detenção de poder para você mostrar que você tem o poder. O poder tem que fazer o bem. Você tem que usar o poder para realizar o bem. E ele fez realizando as curas, né? Dando alívio ao sofrimento. Então Jesus prendia as pessoas pelo coração. Olha, são palavras de Allan Kardec lá no texto da Gênese. Maravilhosa essa percepção de Kardec sobre as curas de Jesus. Então imagina só, Jesus curando um indivíduo que sofria 38 anos. Como que essa pessoa não iria ser grato e seguir, e a família e as pessoas que estavam vendo aquilo acontecer, entendeu? Aquilo era algo que maravilhava as plateias, sim, mas não no sentido do espetáculo, mas no sentido assim, poxa, essa pessoa tem algo diferente, eu vou escutar o que ela está falando. Então Jesus conseguiu transmitir muito da sua mensagem através das curas. E ele então se fez amar através dessa dedicação que ele teve tão grande para as pessoas sofredoras. Jesus estava no meio das pessoas, estava no meio do povo. Ele acolhia e recebia os doentes e sofredores do corpo e da alma. A gente sabe disso. Diferente das autoridades religiosas, daqueles que se diziam superiores, que tinham cargos e o poder político da época, que viviam totalmente longe do povo e do sofrimento, da situação que as pessoas viviam na época. Jesus viveu, pregou no meio do povo. Tá? Então isso foi uma grande fonte de amor que Jesus atraía as pessoas e divulgou a sua palavra e a sua mensagem do Evangelho.
Meus amigos, nós vamos ficar nessa nossa primeira parte por aqui. E então, recordando, né, toda essa visão que Kardec traz nesse capítulo, de que os chamados milagres foram, na verdade, feitos que Jesus realizou e que, obviamente, estão na ordem dos fenômenos naturais, baseados na manipulação dos fluidos, na expansão perispiritual de Jesus, na força moral e no poder vibratório das palavras e da intenção de fazer o bem que Jesus tinha. Então, tudo a gente pode explicar por conta dessa lei que rege os fenômenos dos fluidos, tá? E que a gente já estudou, e agora a gente está vendo a aplicação disso nos casos específicos ali do Evangelho, tá bom? Então, vamos lá para a nossa segunda parte, que todos possam ficar em paz, com alegria no coração, que a gente possa ter uma ótima semana. Na semana que vem a gente vai dar continuidade, vai encerrar esse capítulo, mostrando então todas as outras questões que Allan Kardec faz e aborda nesse capítulo tão bacana, tão rico de informações para nós que está lá na Gênesis. Combinado? Um abraço para vocês, uma ótima semana, fiquem com Deus.